Aqui na nossa Rádio USA, política se discute. Começa agora, Política em Foco. Para você que sintoniza a nossa Rádio USA, o Brasil mais perto de você. Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui. Daqui a pouquinho nós vamos ter também a participação do professor Joel Trindade. Ele acompanhou também a abertura da 76ª edição da Assembleia Geral da ONU e vai falar o que ele achou a respeito do discurso do presidente Jair Bolsonaro e como que o mundo também acabou recebendo as falas do presidente Jair Bolsonaro, pontuando aí várias frentes, né? Professor Joel Trindade também vai bater um papo com a gente e vai falar sobre esse discurso desta manhã ali em Nova York, a abertura que foi feita então pelo presidente Jair Bolsonaro. Política em Foco. Nossa Rádio USA. Para que nós possamos render bem o tempo, eu já quero aproveitar, eu separei aqui um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro, para que nós possamos ouvir juntos um trecho que ele fala especificamente também sobre esse período, talvez o período mais dramático em que vive o mundo e, por consequência, o próprio Brasil. Acabou pegando também de surpresa, né? Todos os líderes mundiais e não foi diferente com o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro acaba explanando também qual foi a estratégia do Brasil para poder avançar e também seguir aí no combate contra a Covid. Vamos ouvir esse trecho da fala do presidente Jair Bolsonaro. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro de 2019, graças às ações do nosso governo com programas de manutenção de emprego e renda que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. Somente nos primeiros 7 meses deste ano, criamos aproximadamente 1.800.000 novos empregos. Lembro ainda que o crescimento para 2021 está estimado em 5%. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose, o que representa quase 90% adulta. 80% da população indígena também já foi totalmente vacinada. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo.
Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. É aqui, nesta Assembleia Geral, que vislumbramos um mundo de mais liberdade, democracia, prosperidade e paz. Que Deus abençoe a todos. Vamos aproveitar e já colocar aqui a fala do professor Joel Trinidade. Ele conversou com a gente hoje à tarde, comentando também sobre esse discurso do presidente Jair Bolsonaro. O professor Joel Trinidade, que é professor, de business e também de inteligência e relações internacionais, uma experiência de mais de 20 anos, nessa matéria, nesses assuntos, radicado aqui nos Estados Unidos, no estado de Illinois, em Chicago, e ele comenta também, passa suas impressões a respeito desse discurso do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o professor Joel. Gostaria de fazer um breve comentário sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro hoje na 76ª Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em Nova York. O que eu posso dizer rapidamente é que durante os 12 minutos que se passaram, Jair Bolsonaro resolveu fazer um discurso numa Assembleia Geral reunido, onde estava reunido todos os presidentes das principais potências do país, para fazer um discurso totalmente voltado para o seu eleitorado, levando informações falsas e totalmente contrárias sobre o desmatamento da Amazônia, a questões ambientais, as ações que foram tomadas durante a pandemia, o crescimento econômico do país e até nas ações sociais. O presidente acabou tornando ainda muito mais evidente para todos os líderes mundiais e investidores uma fragilidade maior do que o país estivesse pensando em fazer. Com esse discurso, Bolsonaro realmente deixou ainda mais claro que o Brasil está sem governo, o que complica ainda mais nas ações de futuro. Ele mencionou a questão dos indígenas, das terras indígenas, e mencionou a ideia de que os índios estão interessados em que suas terras sejam vinculadas a cultivo agrícola. E isso é muito negativo para o cenário internacional. Muitas empresas e órgãos de governos aqui nos Estados Unidos e na Europa possuem acordos que inibem qualquer tipo de negócios com empresas que exploram áreas agrícolas voltadas em ambientes indígenas ou área de desmatamento. E é de conhecimento público o devastamento que a Amazônia tem sofrido nos últimos anos. Bolsonaro mencionou também que agosto passado foi o ano em que mais houve a redução do desmatamento, mas é de conhecimento público que foi o ano que mais houve desmatamento na Amazônia. E isso não independe, essa informação não depende apenas da informação que o Bolsonaro acredita que seja inteligente mencionar em um ambiente onde a comunicação é exposta a todos. E isso torna realmente complicado. Nas ações durante a pandemia, ele mencionou que o governo dele cedeu a cada brasileiro $800 que ajudou no combate à pandemia. E isso é muito claro e notório que nenhum brasileiro recebeu $800 relacionados à pandemia. A priori, o governo tinha mencionado $200, que era a intenção dele, e o Congresso impulsionou para que aumentasse esse valor para R$600. E R$600 não são $800, como você sabe, né? Mencionou também a questão de 2 anos e 8 meses sem um caso concreto de corrupção. De fato, toda a corrupção que realmente existe no Brasil hoje em dia está relacionada à sua própria família.
os casos envolvendo as rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, do vereador, que também é seu filho, Carlos Bolsonaro, e até mesmo as rachadinhas dentro do gabinete do presidente, na época em que foi um dos congressistas lá, né? Então isso acaba se tornando ainda mais complicado. Ele mencionou também que que seu governo acredita em Deus, respeita a Constituição e família, o que deixa muito claro para o ambiente das Nações Unidas a maneira em que o Bolsonaro tem criado com relação à dissidência, em relação à família e até mesmo um ambiente hostil e preconceituoso que seu governo acabou trazendo para dentro de uma realidade muito danosa. Com relação aos investimentos, isso acaba sendo muito complicado, porque as empresas que estão no Brasil, que conhecem os negócios no Brasil, sabem exatamente o cenário em que o país está. Há uma instabilidade enorme, não oferecendo garantias e seguranças. E principalmente quando o governo incentiva atos antidemocráticos, tornando ainda mais sensíveis e frágeis as instituições organizacionais dentro do próprio governo. E isso é complicado para um país onde não consegue passar para os negócios externos e investidores a segurança de que investir nesse país que respeita leis e a ordem seja realmente um país seguro. Tá aí a fala do professor Joel Trinidad,